Olá, graça e paz. É tempo de reconstruir. Ao analisarmos Neemias capítulo 6, o versículo 1 na parte A, nós vemos que o muro foi edificado, as brechas foram tapadas. Na parte B, as portas precisavam ser reconstruídas ou restauradas, pois elas foram queimadas. Do versículo 2 até o 11, nós vemos Neemias sofrendo oposição por parte dos seus inimigos e perseguição também. E do versículo 12 ao 19 nós podemos ver a conclusão, o término daquela obra, da restauração do muro e das portas, e as brechas sendo tapadas também. Mas neste processo, em todo este processo de restauração, nós vemos que Neemias sofreu pressão, oposição e perseguição. Pessoas se levantaram contra Neemias. E algumas pessoas aqui até são destacadas. Tobias, Sambalate, Gessem, o árabe, elas são mencionadas aqui neste texto. Agora eu fiquei imaginando Neemias, que era um homem bom, um homem justo, honesto, idôneo, um homem de Deus, passou por tudo isso. Se Neemias passou, nós também estamos sujeitos a tudo isso. A perseguição, pressão e oposição. Agora é interessante que diante de tudo isso, deste sofrimento de Neemias, eu acredito que ele ficou muito mal por ele ser um bom homem, sofrer com tudo isso. Interessante que Neemias não se vingou dos seus inimigos. Nós vemos aqui no versículo 14 que Neemias ele clamou ao Senhor para que Deus tratasse aquelas pessoas, para que Deus fizesse justiça. Ele não quis fazer justiça com as próprias mãos, mas ele clamou ao Senhor para que o Senhor cuidasse deles conforme a obra de cada um. Olha o que diz aqui o versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras. Que obras? Todo o mal que eles estavam tentando fazer contra Neemias e também atrapalhar aquela grande obra. Aí nós aprendemos uma lição. Lá em Romanos diz: não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, um irmão não deve se vingar do outro irmão ou de uma pessoa que está se opondo a ela. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, ou seja, entregue nas mãos de Deus. E o texto lá em Romanos conclui: minha é a vingança, diz o Senhor. Então, quando uma pessoa me prejudica de alguma forma, eu tenho que entregar nas mãos de Deus e pedir para que Deus julgue aquela pessoa, que Deus trate aquela pessoa, que Deus retribua aquela pessoa conforme a sua obra. Então não posso me vingar, fazer justiça com a minha própria mão. Agora, diante de toda esta adversidade e diante desta situação que Neemias passou, oposição, perseguição, enfim, nós vemos que a obra foi concluída. Aquele projeto foi concluído. No versículo 15 diz que depois de 52 dias o muro foi restaurado, as brechas foram tapadas e as portas foram restauradas. E diz aqui no mês de Elul, que é entre agosto e setembro. Segundo alguns historiadores, esta obra foi concluída no ano de 444 a.C. Então, humanamente falando, era algo impossível. Por que esta obra foi concluída? Porque Deus esteve com Neemias. Deus lutou por Neemias. Deus lutou por Israel, pelo povo judeu, pela cidade de Jerusalém. E o interessante é que, ainda aqui no versículo 14 e nos outros versículos, versículo 15 e 16, nós podemos ver que os próprios inimigos de Neemias reconheceram que foi Deus que fez aquela obra, que Deus esteve com Neemias, que não foi uma obra humana, mas que foi uma obra divina. Então eu aprendo aqui
duas lições: que a gente não deve se vingar dos nossos inimigos, devemos entregar nas mãos de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que um dia o Senhor Deus, ele vai se vingar dos seus inimigos, conforme a obra de cada um. Isso se dará no período chamado tribulação, quando Deus vai julgar este mundo, julgando então os seus inimigos, se vingando dos seus inimigos. O Senhor Jesus falou isso quando ele estava numa sinagoga em Nazaré. Ele citou Isaías capítulo 61. Ele disse que veio anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do seu Deus. Então aprendemos duas lições: devemos entregar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer justiça. E outra coisa também que nós aprendemos é que o nosso sucesso vem de Deus. Se Deus estiver conosco, nós vamos concluir o nosso trabalho, o nosso projeto e a nossa obra, e teremos sucesso e teremos êxito, como Neemias teve. Como a gente viu aqui, aquela obra foi concluída em 52 dias. Dias intensos, dias sofridos, mas a obra terminou por causa da graça de Deus. E com a graça de Deus eu também vou terminar o meu projeto. Você vai terminar o teu e juntos vamos terminar a obra do Senhor, nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos os nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas adversidades e os nossos inimigos. Que o Senhor esteja retribuindo a cada um conforme a obra de cada um, e que possamos depender totalmente do Senhor para que o nosso projeto seja concluído, a nossa obra seja concluída, como a obra de Neemias também foi concluída. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.